Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós estamos conversando um pouco sobre o texto e quando a sua palavra negativa contamina os outros. Esse texto é um texto que nós já estamos comentando nas outras reflexões, um texto que eu escrevi para o jornal O Clarim de Matão. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo para que vocês possam lê-lo na íntegra. E hoje nós vamos para a última parte desse texto. Eu separei ele em 3 partes justamente para que nós pudéssemos compreender ele com cada parágrafo, em cada palavra, pois é de suma importância para a nossa atualidade nós pensarmos, avaliarmos na nossa responsabilidade com falar. O Cristo sempre nos recomendou que nós vigiássemos e orássemos. E vigiar também faz parte de vigiar as nossas palavras, de vigiar as nossas más tendências, os nossos comportamentos que prejudicam o próximo e a nós mesmos. Então essa alerta já é desde o Cristo, e os missionários depois que vieram, Paulo de Tarso sempre falava da responsabilidade da vibração, da palavra, do verbo, e outros expoentes no Evangelho segundo o Espiritismo têm a responsabilidade com falar, com pensar. No Livro dos Espíritos, somos responsáveis pelo que plasmamos na memória do outro, isso o André Luiz também já nos diz. Então, a sua responsabilidade com o que você fala, com o que você emite, é muito maior do que você possa imaginar. Então, fique ciente disso a cada dia, a cada escolha. No começo parece difícil, mas esse regime diário é um regime constante, um cuidado, é como se você refinasse, você, digamos que filtrasse o que você fala. No começo parece difícil, mas com o tempo você vai percebendo que é fácil e vai trazer um benefício para você, para as pessoas que estão à sua volta, para a sua vibração, para a vibração do seu lar e de todo mundo que te busca o apoio, o ombro amigo. Eles vão sentir que a sua vibração, que a sua conotação com a sua postura é diferenciada a partir do falar. Podem acreditar e façam a experiência. Então nós vamos dar continuidade na leitura do texto e pontuar algumas questões de acordo com a nossa leitura. Compreendemos que ainda é muito difícil nos abstermos no passar do dia a dia de conversas inúteis, mas é necessário que compreendamos as nuances de palavras malditas, evitando infectar o próximo. Somos responsáveis pelo que plasmamos na memória do outro. Nossa responsabilidade sempre será maior do que podemos supor. Dessa forma, a doutrina espírita sempre reitera que a evolução é coletiva, e são nessas pequenas situações que temos a grande chance de ajudar e ser bem compreendido diante de nossos propósitos. A gente compreende que o Evangelho deve ser pregado o tempo todo, mas somente se necessário devemos utilizar as palavras. Essas são afirmações de Francisco de Assis, que conseguiu visualizar e vivenciar o Evangelho na sua coluna espiritual, que determinava cada agir de Francisco de Assis. No nosso dia a dia, no nosso convívio com colegas de trabalho, com familiares, com os filhos, com os vizinhos, às vezes nos é difícil não conversar algo inútil, ou uma notícia ruim, ou falar mal, fofocar de alguém. Mas nós podemos fazer a diferença nesse momento. Quando alguém, por exemplo, vier falar mal de alguém perto de nós, a gente pode falar: olha, acho que a gente não deveria falar mal dessa pessoa, pois ela não está presente para se justificar ou para ouvir essa crítica construtiva. Que tal nós falarmos de outro assunto?
É difícil, mas a gente pode tentar. Você pode colocar isso para a meta de 2019. Quem sabe, escreva no papel algumas metas que você tem. Coloque uma delas, não levar as notícias ruins e evitar falar mal dos outros. O André Luiz vai nos dizer também que o mal não merece comentário em momento algum. O bem sim, o bem deve ser falado, deve ser explanado. Agora o mal nos traz mais energias negativas. Quem sabe você vai conseguir colocar isso como meta para 2019. Você pode começar a treinar agora, mas coloque uma meta, tente mudar. Quando você está lá no seu ambiente de trabalho, que alguém começa a dar más notícias, quem sabe você pode mudar a vibração trazendo uma boa notícia? Hoje a gente tem vários sites, várias páginas no Facebook e em outras redes sociais que trazem boas notícias. Leia de manhã uma mensagem bacana, uma boa notícia dessa. Quando alguém vier com uma má notícia, mas você viu o que aconteceu? Isso, e dá uma boa notícia. Você quebra aquele clima. E quando a pessoa, esse capítulo também é muito importante, esse parágrafo, quando a pessoa quer desabafar com a gente tem que também saber muito bem ouvir. Aí nós vamos ler um pouco sobre isso. Voltamos à reflexão inicial de que a caridade consiste também em deixar que o outro, em menor condição, fala. É necessário também que nesse íntere estejamos em condições de ouvir, sem que nos afetemos com a verdade do outro. Os espíritos superiores já haviam nos alertado que talvez essa seja uma das caridades com o maior nível de complexidade, pois muitas vezes calar sem permitir afetar-se é tarefa árdua e delicada. Então, quantas vezes um amigo ou um parente chega para você para desabafar, para levar uma angústia e ele vem com aquela palavra negativa e você está ali para ajudá-lo. Muitas pessoas interrompem a pessoa que está desabafando no momento, começa a julgar o comportamento. Gente, vamos entender, se alguém buscou o nosso ombro amigo, o nosso ouvido amigo para desabafar, naquele momento ele está confiando, ele está nos entregando a sua esperança nas nossas mãos e dizendo: olha, eu estou aqui confiando em você para ter uma esperança. Então é um momento de você também realizar a caridade. Então se coloque num ponto de neutralidade. Ouve tudo que a pessoa tem a dizer. O Freud dizia que os indivíduos precisam de limpar as suas chaminés. Nós já falamos disso em outras reflexões, mas é exatamente disso. A gente precisa de falar, de aliviar as emoções, porque quando a gente fala, a gente se autoescuta e as respostas estão dentro de nós. Nesse momento os espíritos estão ali, nos ajudam, nos intuem. E aí sim, quando a pessoa terminar de falar, você também deixa ela desabafar e aí sim você pode aconselhá-la, mas nunca julgando, nunca colocando o que ela te disse como algo sarcástico, como algo bobo. Compreenda o outro como sendo você mesmo que está sentindo aquela dor e tenha a consciência de que o outro te disse é para ficar entre vocês. Confie, guarde a neutralidade daquela conversa só para vocês, não fica espalhando para ninguém. Se a pessoa está ali falando com você é porque ela não quer que outra pessoa saiba. Então evite a fofoca. Seja sigiloso também na caridade, porque às vezes a pessoa está ali e ela conta só com você para desabafar aquilo. Então é muito importante nós sabermos ouvir. Aí nós também vamos direcionar as nossas palavras, porque quando a gente sabe ouvir, a gente silencia e a gente percebe muito mais as coisas. E o texto continua: o verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Isso está lá em Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Pereira Franco. Gente, o que você fala, a forma como você fala, expressa muito da sua personalidade.
mesmo que você não seja aquilo que a sua voz está emitindo. Então pare para observar as pessoas. Tem muitas pessoas que são mau caráter, que fazem o mal, que são pessoas esdrúxulas, mas elas têm um verbo inflamado. E elas passam para as pessoas que são pessoas boas. E você que está ouvindo essa reflexão? Se você é uma pessoa boa, que faz o bem, que busca se melhorar, passa a melhorar também a sua forma de falar, a sua forma de agir no cotidiano da fala, porque isso vai te ajudar e muito na apresentação. E muitos podem estar perguntando agora, mas isso é importante, a minha apresentação pessoal? Pode não ser agora, mas amanhã talvez, numa entrevista de emprego, numa palestra que você for dar, numa apresentação de trabalho na faculdade, você vai precisar saber articular essas palavras muito bem, colocar tonalidade, evitar vícios de linguagem, evitar xingamentos, palavras esdrúxulas. Então, se você está no caminho do bem, da melhora íntima, da caridade, do evangelho, você precisa sim melhorar o que você fala. Evite os palavrões diariamente dentro de casa, evite julgar, porque isso abaixa o padrão vibratório e vira vício de linguagem. Você pode reparar que as pessoas que xingam muito, às vezes elas chegam no ambiente, elas passam um aspecto pesado. Não que elas sejam pessoas ruins, maldosas, mas por falar aquelas palavras pesadas o dia inteiro, palavras às vezes obscenas, com conteúdos sexuais, ou defamando a mãe ou o pai, ou defamando algum político, enfim, ela fala aquilo tanto constantemente que aquilo cria uma aura, que aquilo cria formas, pensamentos em volta dela. Então, em volta de nós, as nossas formas, pensamentos, o aspecto do nosso perispírito é do que aquilo é formado daquilo que pensamos, da forma que agimos e da forma que verbalizamos. Então, se você ainda não reparou, repara para você um amigo, ou um parente, ou um vizinho que só xinga. Repara no aspecto mais emocional dele. Tenta fazer uma análise mais vibracional. Para naquele momento, respira e observa em volta dele, aquele campo vibracional dele. É isso que nós queremos como cristãos, como espíritas que estamos em transformação? Então precisamos tomar cuidado com as palavras e com as vibrações que elas emitem. Por isso eu estava dizendo sempre do regime diário de palavras e de ações. E aí nós encerramos o texto dizendo o seguinte: sem dúvida alguma que nós não conheceremos a verdadeira essência de um indivíduo apenas por suas palavras, mas para nós que já começamos a caminhar no caminho do autoconhecimento e da reforma íntima, há sim a responsabilidade mútua de fazer o regime diário das palavras e de assumirmos as consequências de cada uma delas. Então, gente, além desse regime, além desse cuidado, assuma a responsabilidade daquilo que você fala. Por isso que devemos evitar o julgamento, a mentira e a fofoca, porque nós devemos assumir as responsabilidades que isso trará para nós no futuro. Então, às vezes, uma fofoca, um desentendimento, uma maldade que eu falo aqui não traz uma reação na hora, mas no futuro trará. Então, cuidado e assuma a responsabilidade. As nossas palavras têm uma força enorme. Então, se você falou algo e marcou e magoou alguém, peça perdão, vá ao encontro, responsabilidade com o seu falar enquanto é cedo. Então, fica a dica para todos nós, para mim também, que eu preciso cada dia melhorar o que eu falo. Vamos nos esforçar para esse diário ser constante. Deus os abençoe pela paciência. Fiquem com Deus, que vocês sejam iluminados aí. Nós vamos terminar essa reflexão. Espero vocês na próxima. Curta, se inscreva no nosso canal e curta os vídeos.